Pois é, estamos de volta para o nosso terceiro bloco aqui, maravilhosa em relação à educação. E vamos discutindo aqui em relação ao que acontecia. Os movimentos de reestruturação curricular iniciados na década de 1970 tinham o objetivo de preparar o cidadão para participar dos processos decisórios relativos ao desenvolvimento científico e tecnológico da comunidade do qual estava inserido. Tais movimentos se organizaram em torno de propostas para explorar relações entre ciência, tecnologia e sociedade. O conceito de alfabetização científica tem merecido nos últimos anos a atenção de inúmeros educadores e pesquisadores preocupados com o desconhecimento dos conceitos mais elementares de ciências por parte das populações, até mesmo dos países desenvolvidos. Porque muitas vezes você vai estudar tal termo e não sabe. Evasão, aí dentro da sala de aula, a evasão escolar, aí o cara diz, professor, o que é evasão escolar? Aí você tem que descobrir. Por isso que eu tinha um professor, Clailson, que quando ele diz uma palavra, ele diz várias vezes o significado dela. Evasão é isso, é isso, é isso. Evasão, por exemplo, a evasão escolar é o abandono da escola, pouco a pouco, gradativo. A evasão escolar no primeiro semestre, 15% deixou a escola. Aí vamos entender por que a pessoa deixou a escola. Às vezes porque mudou de local, às vezes porque teve que ir para o mercado de trabalho, porque em casa tinha que ajudar na despesa. Então, evasão escolar, abandono da escola. Abandonou a escola, evasão, se evadiu, saiu, não está mais indo. Então, eu estou dizendo alguns termos que cientificamente se pode estudar, algumas pessoas não sabem, não entendem. Não tem o costume da leitura, não lê, não tem isso no dia a dia, aí fica ruim para ser discutido, tá certo? Esta preocupação volta-se para o fato de que a complexidade da vida moderna exige das pessoas noções básicas em ciências que permitam participar do mundo em que vive. Você tem que participar do mundo em que vive. É como uma criança que já falei aqui, está aprendendo a ler. Ela aprendeu que a letra B-O-L-A forma bola. Aí você vai com um filho na rua, aí o filho pequenininho, aí ele olha um cartazinho que está assim, bola, e ele faz bola. E aquilo, o olho dele brilha de felicidade, porque ele sabe que ele já conhece a bola, aí ele sabe que a bola é aquele elemento redondo ali que é para se brincar. Mas aí ele leu e descobriu a palavra bola. Então, é a partir daí que cientificamente ele sabe o que é a bola. Depois, vamos ver a bola do mundo, o globo terrestre, que é. Aí ele já na escola já vai entendendo que a bola tem vários outros significados. Tem uma bola de carne. Aí você, essa criança é uma bola de carne. Aí isso já é subjetivo. Ela é gordinha, você está dizendo que é gordinha, já está usando metáfora. Está usando metáfora, metonímia e outras coisas aí, né? Então, eu digo assim, esta preocupação volta-se para o fato de que a complexidade da vida moderna exige das pessoas noções básicas em ciências que permitam participar do mundo em que vive. Segundo Laucash, 1999, o termo alfabetização científica surgiu no final dos anos 50 e, a partir daí, alguns autores começaram a discutir aspectos associados a esse conceito. Nesse sentido, passaram a caracterizar a alfabetização científica dentro de determinados períodos. A alfabetização científica dentro de determinado período. Os anos de 1957 a 63 foram considerados como sendo o período de legitimação do conceito, sendo que, no início, houve um período de interpretação, no qual vários significados acerca do termo apareceram, já que o período de 1970 a 1980 foi caracterizado pelo surgimento de inúmeras definições e interpretações sobre alfabetização científica.
quando vários pensadores do mundo começaram a discutir isso. Vamos pegar nomes que já pensavam lá atrás, Piaget, Vygotsky, você vai pensar também Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, aí você vai pegar aqui no Brasil Anísio Teixeira, Paulo Freire, Florestan Fernandes, Marilena Chauí, Darcy Ribeiro, e assim sucessivamente, aí Lukács, Antônio Cândido e demais pensadores da educação, né? Desde então, a alfabetização científica tem recebido uma atenção especial, sobretudo nos Estados Unidos, embora seja um termo antigo dentro do campo educacional, esse conceito ainda tem despertado o interesse de pelo menos 4 décadas. Porque os americanos querem ser o maioral e uma hora eles estavam ficando para trás. Aí então tiveram que considerar que a comunidade científica era muito importante. Ao definir a alfabetização científica, Shen, de 1975, estabelece uma classificação que tem sido bem aceita, de 3 categorias de alfabetização em ciências. Primeiro, prática, que consiste no conhecimento técnico ou científico necessário à compreensão e à solução de problemas práticos de higiene, saúde, meio ambiente, preservação e acidentes. Então, dentro do primeiro, você já vai ter aí a compreensão e solução de problemas práticos de higiene. Tem que ter dentro dessa... Porque dentro da escola tem que estar a questão higienizada. A criança tem que chegar higienizada e aprender a preservar a escola com higiene. Mas também leva esse mesmo recado para casa. Aí ele passa. A partir daí, cuidar da saúde, escovar os dentes, comer, quantas refeições, o que deve fazer, meio ambiente, respeitar o meio ambiente que vive, respeitar a natureza, respeitar dentro de casa, porque o meio ambiente não é só a natureza não. Onde você vive também, você tem que respeitar a sua casa. Você tem que respeitar o espaço da sua rua, o igarapé, o rio, a preservação de acidente, prevenção de acidentes, prevenção de acidentes e etc. É um mundo aí para ser discutido. Segundo, cívica, que consiste dos conhecimentos científicos que possibilitem ao cidadão atuar politicamente de forma consciente. Você vai atuar de forma consciente. Olha, eu vou atuar aqui, vou defender aqui o meu bairro, dizer que meu bairro precisa de segurança, precisa de um posto de saúde, o meu bairro precisa de canalização de esgoto e o meu bairro precisa também de uma recreação cultural e de escola. Então você já vai, a partir do momento que você está preservando o seu ambiente. Aí eu lembrei agora de um poema do Bertolt Brecht, que eu fiz uma adaptação, gosto de dizer ele na sala de aula. Inclusive, eu falando com minha filha, Ana Ceci, e ela usou isso no Instagram dela e pediu, pai, aí tem o Bertolt, que é esse grande pensador da humanidade, autor também do Analfabeto Político, atribuído a ele, ele tem várias questões. Eu queria encontrar aqui, que eu queria ler para vocês. Diz assim: estão matando no nosso estado. Não sendo na minha cidade, eu não tenho nada a ver com isso. Estão matando na nossa cidade. Não sendo no meu bairro, eu não tenho nada a ver com isso. Estão matando no nosso bairro, a voz diz para a pessoa. Na minha quadra, eu não tenho nada a ver com isso. Estão matando na nossa quadra. Não sendo na minha rua, eu não tenho nada a ver com isso. Já estão matando na nossa rua. Não sendo na minha casa, eu não tenho nada a ver com isso. Quando eu cheguei em casa, tinham destruído o jardim, matado o gato, o cachorro, mataram a minha mulher e os meus filhos. Se eu tivesse me importado antes, isso não teria acontecido. Poema de Bertolt Brecht que a gente adaptou. Então, é dentro dessa questão aí, cívica, que você tem que ter conhecimento científico que possibilite ao cidadão atuar politicamente de forma consciente. E o terceiro
é cultural, cuja movimentação é colocar a pessoa a par das conquistas científicas e da humanidade. Então você vai formando a sua cultura, além de respeitar a cultura que já existe, da culinária, a cultura da música, da poesia, a cultura dos costumes das pessoas, mas cuja movimentação é colocar a pessoa a par das conquistas científicas que aconteceram e fazer com que as pessoas possam respeitar mais e a humanidade possa ser melhor. Chamos, que é um pensador, em 1995 também propõe uma caracterização do conceito de alfabetização científica que engloba 3 dimensões principais. A primeira é a chamada de alfabetização científica cultural, que consiste no nível de alfabetização científica que as pessoas possuem para se tornar um razoável conhecedor de ciência. Então você vai conhecer a ciência, você vai estar com mais prática para resolver essas questões. A segunda forma, ele chama de alfabetização científica funcional, ou seja, ao que o indivíduo não basta ter o domínio do vocabulário científico, mas também deve ser capaz de conversar, ler, escrever dentro do contexto científico. De repente eu posso ter só, eu falar dialética, aí eu vou falar dentro da linguagem os signos, aí eu vou falar também a oralidade, aí então, mas eu só tenho isso. Mas para que servem os signos? Os signos, o significado de cada palavra. A oralidade, fala bem, fala bem. A dialética também é uma forma de como você se pronuncia, como é sua linha de raciocínio, tanto para sua dialética para poder dizer que escreve, que fala, é isso. Então você vai ter que ter o conhecimento dentro dessa área. Se você está estudando sobre Paulo Freire, aí você vai ver a questão amorosa de como ele lida com o conhecimento, de como ele lida com a educação, de como ele pensa o outro, de como ele instiga para que o outro pense. Então é assim que você vai buscar dialogar com ele dentro da sua introdução, dentro da sua metodologia, com os seus objetivos, dentro do seu artigo, estou falando dentro da sua metodologia, dentro do seu objetivo geral, dos objetivos específicos, e vai justificar. Depois, você vai ter as questões teóricas, com os teóricos que falam sobre Paulo Freire e o que o próprio Paulo Freire diz. Então você vai ver os teóricos que falaram sobre ele. Por fim, Chamos apresenta a terceira forma, que recebeu o nome de alfabetização científica verdadeira, que, segundo ele, é mais difícil de ser alcançada, uma vez que requer o conhecimento científico mais especializado. Então, quando você se especializa para ter o conhecimento científico muito bem apurado dentro da educação. Então, tudo isso que a gente vem falando, que já estamos quase chegando ao final do terceiro vídeo, tudo isso que a gente vem falando, você pode ir colocando dentro do seu trabalho aí, dentro do seu trabalho, tá bom? Finalmente, para Gouveia 2000, o conceito de alfabetização científica pressupõe a discussão que engloba a comunidade científica, educacional e os profissionais de comunicação sobre o que é preciso e o que é exigido ao cidadão comum saber a respeito da relação ciência e tecnologia, tá bom? Desta forma, a alfabetização científica possibilitaria a participação do indivíduo como cidadão em uma sociedade em constante transformação científica e tecnológica e cada vez mais apoiada nos registros escritos e em textos de divulgação científicas, em gráficos ou estatísticas. Entretanto, para que as noções científicas representem subsídio para a construção de uma cidadania que se quer participante e crítica, é preciso repensar a forma pela qual o conhecimento científico é abordado na sala de aula, tá certo? Então fica essa lâmina aí para vocês dar uma lida rapidinho, estamos chegando ao final. Com essa visão, enfatiza-se o prazer em descobrir, em investigar, em ter a curiosidade, em construir, reconstruir o conhecimento. Desta forma, o aluno precisa ser instigado a buscar o conhecimento. Então, estamos chegando ao final e espero que vocês tenham aproveitado para colocar
no artigo de vocês. Vamos para o chat daqui a pouquinho.